Essa é a revista de 1962, revista de 1959, de 1942 também, de 58. Fraternais saudações. E os senhores que acompanham a nossa trajetória há mais tempo sabem que participo, dignos ao menos algumas vezes por ano, de forma fraternal e amistosa, de uma ordem esotérica lá na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, que faz a costura místico-ritualística entre a ayahuasca e a cabala esotérica. Entretanto, não foi lá a minha primeira experiência com a ayahuasca, e sim na Igreja do Santo Daime, nosso tema de hoje. E se me permitem compartilhar, dignos a experiência com os senhores, até onde me vai a memória, os fatos se desenrolaram da seguinte maneira. Eu, ainda jovem, participava de um círculo informal de estudos esotéricos e ocultistas, e um dos nossos desafios era visitar diferentes organizações esotéricas. Uma destas organizações escolhidas, por algumas vezes até, foi a própria Igreja do Santo Daime. E lembro-me que ao chegar era um templo significativamente espaçoso e distante da própria cidade, muito inserido na natureza, um local muito bonito. Lembro-me dos homens todos vestidos de maneira uniformizada, as mulheres também, todas de saia, os homens vestidos de preto e branco, se não me falha a memória. Fomos muito bem recepcionados e passamos ali por um processo de anamnese com o grupo que cheguei, ou seja, fomos submetidos a uma série de questionamentos, se nós já tínhamos algum histórico pretérito de problemas mentais, se tomávamos algum tipo de remédio que propriamente mexiam com o sistema nervoso, algo até mesmo que caracteriza os centros de real responsabilidade. Isso é interessante. Existem algumas restrições, já falamos em outros vídeos sobre a ayahuasca, sobre a experiência e os perigos desse sentido, e a Igreja do Santo Daime tem sempre esta responsabilidade. E ao passarmos por esta anamnese, assinarmos ali propriamente o termo de autorresponsabilidade, fomos conduzidos ao templo. No templo da Igreja do Santo Daime, se você já participou, deixa aqui nos comentários a sua experiência. Em geral, as mulheres se sentam de um lado e os homens se sentam de outro lado. A igreja em si tem o seu ritual muito pautado pela música, pelos hinos que, em sua maioria, foram até recebidos pelo mestre Irineu, do qual falaremos mais adiante. Neste mesmo dia, ou nas primeiras experiências, porque frequentei 2 ou 3, 4 vezes, no máximo 3 vezes, até onde me vai a memória, dignos, me ocorria as seguintes visões. Eu particularmente me sentia sempre muito tomado pelo próprio chá, ou comungava apenas uma única vez, como faço até hoje, porque me é até hoje algo muitíssimo forte. Eu sou rapidamente, profundamente levado às mirações, como é o termo que se utiliza nestes círculos que fazem uso da ayahuasca, e sou envolvido por essas de maneira um tanto quanto densa e forte. Entretanto, nestas primeiras experiências na Igreja do Santo Daime, algo se destaca na minha memória, que é a conexão com o que eu identifiquei à época como sendo Nossa Senhora. De fato, eu tive isso, mas não Nossa Senhora, assim, numa visão um tanto quanto mais católica dela, propriamente humanizada, mas de maneira cósmica, algo que envolvia todo o universo, as estrelas, as mirações a que fui conduzido, me levaram a ter esta visão, até onde a memória consegue absorver a experiência. E nesta conexão com esta imagem grandiosa da Grande Mãe, tinha sempre ali um sentimento de profunda paz, de profunda conexão com a natureza, com a consciência cósmica absoluta, algo para mim um tanto quanto inédito, visto que eu não tenho por hábito e nunca tive, nem na juventude, de me deixar conduzir, seja por substâncias alucinógenas ou substâncias enteógenas, como em geral se costuma acertadamente classificar a ayahuasca e medicinas da floresta de semelhante natureza. Então esta foi uma experiência
experiência muito forte. Vinha descobrir anos depois, ao estudar mais aprofundadamente, que isto tem muita relação com a própria experiência do mestre Irineu, e não só da grande maioria das pessoas que integram esta mesma egrégora e esta mesma força. Então é perfeitamente comum você entrar em contato nesta linha com o que se chama de Rainha da Floresta, que pode ser associado à Grande Mãe, ou para quem tem uma visão e uma perspectiva mais próxima do catolicismo, também como Nossa Senhora. E foi isto que me marcou de maneira profunda na Igreja do Santo Daime. Pois bem, dignos, mas afinal de contas, o que é a Igreja do Santo Daime? E um adendo, dignos. Para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento, e eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico ou sobre a sua relação ou para quem você queira presentear. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. E o termo igreja realmente se aplica? Sim, o termo igreja se aplica desde os seus primórdios. A Igreja do Santo Daime, ou o Santo Daime, como é conhecido, vejamos que Daime, inclusive, a nível popular, tornou-se sinônimo da própria ayahuasca. A ayahuasca, que é uma mistura de dois ingredientes vegetais, que é a chacrona e o cipó. Esta substância tem todo um preparativo especial, ritualístico, devidamente conduzido, não deve ser tomada de maneira inadvertida, fora dos rituais e fora propriamente dos padrões estabelecidos. Pois bem, a Igreja do Santo Daime foi criada, por assim dizer, como missão pelo mestre Irineu. Sim, já tivemos aqui em nosso canal um vídeo completo sobre a biografia do mestre Irineu, aonde ali depositamos com toda a sinceridade de espírito a nossa admiração por este que consideramos ser sim um dos grandes mestres espirituais do Brasil e quiçá, oxalá, do mundo. Mestre Irineu, que foi um exemplo sim de retidão, de abnegação e de conexão com a consciência universal através da Rainha da Floresta. Então ali, aproximadamente na década de 30, ele faz a costura entre três elementos fundamentais. E os irmãos do Santo Daime que podem estar assistindo a este vídeo, façam os esclarecimentos e as colocações também pertinentes nos comentários. Estas colocações são sempre muito bem-vindas e, claro, se você participou também, deixe aqui a sua experiência e desde já curta este nosso vídeo e deixe a sua palavra de apoio. Neste que é o nosso vídeo 279 do 279º vídeo em nosso canal. Pois bem, mestre Irineu faz a costura entre três coisas fundamentais, que é, em primeiro lugar, a visão tanto quanto mais católica que ele detinha por criação, ele que era filho direto de ex-escravos, então ele que ali foi nascer, se não me falha a memória, no finalzinho do século XIX. Então o mestre Irineu, ele propriamente reúne estes três aspectos, que são o elemento católico, o elemento xamânico, advindo também da conexão com a própria Amazônia, isso lá no Acre e nas cidades ali aos seus derredores, e também o elemento de natureza esotérica. E aí que está esse livreto aqui que guardei para mostrar aos senhores, porque mestre Irineu fazia à época parte de um círculo esotérico chamado Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, ao qual eu também frequentei e faço parte de maneira oficial. Vejamos que o Círculo Esotérico do Pensamento, ao qual nós já nos referimos algumas vezes em nosso canal, dignos, ele foi criado por Antônio Olívio Rodrigues aqui no Brasil, no ano de 1907, é o mesmo fundador da editora Pensamento. E se nós formos ver esse círculo esotérico, cuja revista está aqui, né? Essas são até revistas antigas do próprio Círculo Esotérico do Pensamento. Veja, essa é a revista de 1962,
revistas de 1959, de 1942 também, de 58, enfim, são revistas antigas que é interessante de se ler de como era o pensamento esotérico nos primórdios aqui da nossa modernidade esotérica, mas verifiquemos que Mestre Irineu fazia parte disto também, que estava conectado diretamente a Papos. Também realizamos um vídeo aqui sobre a biografia de Papos, que veio a falecer servindo na Primeira Guerra Mundial. Ele veio a falecer exatamente ali no ano de 1915. Ele que criou a Ordem Martinista e que auxiliou na criação também ou na fomentação de ordens Rosacruzes, como a Ordem Rosacruz Cabalística e etc. Vejamos que então, Mestre Irineu não é alguém que simplesmente inventou, tirou do nada o Santo Daime. O Santo Daime tem raízes profundas não apenas no xamanismo, tem uma formulação profundamente cristã para quem frequenta ou já frequentou ou tem curiosidade sobre a Igreja do Santo Daime, não sabe o que vai encontrar lá. Sim, pelos hinos, pelos costumes, pela linguagem, pela formatação, há um viés muito próximo do catolicismo, mas também há esta conexão com o xamanismo, pelas origens espirituais do próprio Mestre Irineu e também esta conexão com o esoterismo. Quando você se estiver isso no seu caminho, preste atenção nestes elementos profundamente esotéricos, ocultistas, que vieram também desta conexão de Mestre Irineu com o círculo esotérico da comunhão do pensamento e, por sua vez, com Papos, lá na França. Veja que aqui temos algumas fotografias antigas, de como eram as reuniões, e algumas dessas fotografias vão fazer referências também com parcerias, com centros igualmente conectados com as igrejas ou com os círculos, com os centros do Santo Daime. Então, a Igreja do Santo Daime, na visão leiga deste que vos fala, dignos, sim, é um caminho profundamente espiritual, sério e relevante. Não é para todo mundo. Há que se verificar se a personalidade do indivíduo se conecta com esses três elementos. Seja como for, é algo sim que nós recomendamos. Não permita que qualquer um coloque a mão sobre a sua cabeça ou coloque as mãos sobre aquilo que você está ingerindo de forma espiritual. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes temas futuramente. Paz profunda.